Oi, pessoal, meu nome é Raíssa Cipriano, eu sou fundadora e atual diretora executiva da Associação Brasileira de Asma Grave, uma associação que apoia e defende os direitos das pessoas com asma grave, DPAC. Eu sou mãe da Giovana, a minha filha, ela tem 12 anos e foi diagnosticada com asma grave por volta dos 3 aninhos de idade. É um diagnóstico bem difícil de se fazer. A criança precisa ter um histórico bastante importante para que seja chegado a essa conclusão, ao diagnóstico, ter tido algumas internações, e foi o que aconteceu no caso da minha filha. E aí eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Pensar em como a asma impacta na vida da minha filha e da minha família nos leva a uma reflexão bastante profunda, porque são muitos anos já de diagnóstico, né? De diagnóstico e de convívio mesmo com a asma, e mais especificamente com a asma grave. Quando ela recebeu o diagnóstico, a gente precisou aprender tudo, né? Como cuidar, como tratar, o que poderia desencadear uma crise, o que poderia ajudá-la no controle, e foi bem difícil, né? A asma ela é uma doença, assim, heterogênea, não é algo que é fácil controlar, ou que você vai fazer algo como uma receita de bolo e vai melhorar, não. São muitas coisas que impactam no dia a dia, então, desde evitar o contato com alérgenos dentro de casa, no ambiente, mudar cortina, um ursinho de pelúcia, e na época ela era muito pequena, foi difícil da gente fazer essa adaptação com ela, de algumas coisas que ela não poderia fazer. O exercício físico, né, a atividade física, mesmo que pequena, logo que ela recebeu o diagnóstico, já também impactava muito ali no controle da asma dela. Então, assim, para uma mãe ver o seu filho de 3 anos não poder correr, não poder caminhar dentro de casa, né, livremente, assim, eu tinha que ficar atenta, porque poucos passos dela da sala para a cozinha, da sala para o quarto, ela já chegava muito ofegante, fazendo uma sibilância muito alta, e isso me angustiava demais. Então, desde aquela época, assim, a asma impacta muito a nossa vida. Hoje, com a Giovana com a saúde mais controlada, a asma dela, né, a condição bem mais controlada, eu digo que os impactos são outros, né? Eu acredito que, de repente, mais financeiro, porque já são aí 10 anos de tratamento, 10 anos de aprendizado, então a gente aprendeu muito a saber controlar dentro de casa, a evitar algumas coisas, evitar com que ela tivesse contato com fumaça, né, com ácaros, alguns ambientes assim onde ela realmente não podia estar presente, para que deixasse ela longe mesmo de uma crise. Mas hoje o impacto acaba sendo outro. O tratamento, que é algo assim imprescindível para o controle da asma dela, e que grande parte dele ainda não é acessível. Então, o impacto financeiro também é bastante grande. Eu sou mãe e eu precisei parar de trabalhar para conseguir cuidar dela, né, desde o começo, e aí isso mudou toda ali a nossa questão financeira da família. Me impactou muito emocionalmente, porque no primeiro momento a gente leva aquele susto, porque não sabe o que é a doença. Então eu pensei que a minha filha não fosse melhorar daquilo, eu achei que aquela condição naquele momento seria o que ela iria viver para o resto da vida, né? Obviamente que isso foi mudando, mas passado disso, o meu emocional foi bastante abalado, assim. Quando ela melhorou, que ela controlou, eu já estava 6 anos em casa, né? Passaram-se 6 anos, assim, de cuidado intensivo, de eu parar de trabalhar, aquele 24 horas em cima da minha filha. Aí quando ela melhorou, ela voltou para a escola, e eu me vi, assim, perdida. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu era mãe da Giovana em tempo integral, eu era 100% cuidadora. Hoje agora ela vai para a escola, ela já consegue viver a vida dela, assim, mais próxima do normal. E eu, o que acontece agora, né? Não consegui passar daquela fase. E aí eu tive um quadro importante, assim, de depressão.
Compartilho muito isso com outras pessoas, com outras famílias, porque é difícil a gente falar sobre esse assunto, e foi um período bastante difícil para mim, né? Mas também precisei de cuidados, e o importante é que hoje a gente conseguiu encontrar o controle da doença dela. O que mais me preocupa conviver com a asma, eu acho que sem dúvida é a imprevisibilidade, assim, de saber em que momento que pode acontecer uma crise, por exemplo, né? Apesar da asma ser uma doença absolutamente controlável, a asma grave, ela já é mais difícil, né? Uma asma de difícil controle. Então, apesar do tratamento que a minha filha já faz 100%, a gente não tem 100% de certeza se ela tá livre a todo momento de desencadear uma crise. E as crises dela são graves, né? São muito graves, de cair saturação de uma hora para outra, de ter uma dificuldade respiratória, uma insuficiência respiratória gravíssima de uma hora para outra. Então, com certeza, isso é o que mais me preocupa. Sem dúvida, um dos desafios muito grandes na asma grave é a dificuldade de acesso ao tratamento, né? Primeiro que para acessar hoje o imunobiológico, a gente tem acesso, já tem disponível no SUS, né, aqui no Brasil. Porém, a asma grave, ela depende de outros níveis de tratamento farmacológico, né, principalmente, que é a base do tratamento. E os medicamentos inalatórios, que é o que mantém a minha filha assim no dia a dia, esses a gente não tem acesso. E são tratamentos muito caros, que ela utiliza pelo menos 2 ao mês. E isso é bastante assim complicado para nós, né? Porque uma criança e, né, uma pessoa com asma, ela não vive só do tratamento farmacológico, né? A minha filha estuda, ela precisa de uma boa alimentação, ela pratica atividade física, ela faz um esporte. Então, tudo isso faz parte ali do financeiro da família, e que com certeza a gente ainda enfrentar dificuldades, né, financeiras, inclusive, de acesso ao tratamento, que deveria ser, assim, básico, de acesso a todos, realmente é bastante complicado. E hoje o nosso maior desafio é o acesso ao tratamento farmacológico e, na verdade, os inalatórios, que são ali os mais caros e de mais dificuldade de acesso. Na minha visão, o que eu gostaria que as pessoas conseguissem entender melhor, sem dúvida, é como ter acesso ao tratamento. E isso, eu acho que isso começa desde o momento do diagnóstico, né? A asma, ela é uma doença, assim, muitas vezes negligenciada, inclusive pelo paciente. Então, inclusive nós, como mães, a gente tem a mania de olhar e achar que é uma bronquite, que é algo mais leve, que é algo não muito preocupante, aquela tossezinha, às vezes um pouquinho de falta de ar que a criança está tendo, é uma crise de bronquite, e isso nos afasta muito do diagnóstico correto, que é a asma, né? A bronquite, então, seria ali um sintoma, uma inflamação presente na asma também. Então, acho que o início de tudo, a gente ter uma facilidade maior. Eu gostaria muito que as pessoas fossem melhor conscientizadas a respeito disso, melhor educadas a respeito do diagnóstico. E é importante a gente conversar com o médico, a gente lutar, buscar esse diagnóstico, porque o diagnóstico abre portas, e aí a gente consegue ter um acesso melhor a um tratamento e mudar completamente a vida da nossa criança, ou a nossa própria vida com a asma. Então, sem dúvida, assim, seria muito bom que toda a família soubesse como chegar a um diagnóstico, né? Tivesse com quem conversar. Quando a minha filha começou a apresentar os primeiros sintomas, eu estava muito no pronto-socorro com ela. Ela hospitalizava literalmente a cada 2 semanas. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? A gente ia, e assim, eu não recebia nenhuma orientação, eu não entendia o que estava acontecendo, eu só
via minha filha com muita falta de ar e eu precisava ajudá-la, e os médicos diziam que ela era um bebê cheador, então eu não sabia que aquilo era uma asma, eu nem sabia o que era asma na época. Então a falta de ter com quem conversar, depois saber como chegar a um diagnóstico, para depois alcançar um tratamento adequado, que aí vem um outro passo, com certeza é algo assim que eu gostaria muito que as pessoas, que fosse uma realidade para todo mundo, sabe? Ter com quem conversar, se sentir amparado, acolhido por quem realmente passa por isso, né? Isso me leva ainda a uma outra reflexão, assim, né? Como acontece no dia a dia a nossa experiência nos cuidados de saúde, o nosso relacionamento com os profissionais da saúde, principalmente. A minha filha já teve 32 internações nos primeiros anos, assim, do diagnóstico. E, assim, eu tive todo tipo de experiência que vocês podem imaginar. Então, algumas traumáticas, outras mais leves, mas eu acho que a partir do momento que eu fui aprendendo um pouco mais, me educando em torno da asma, a nossa vida, o nosso dia a dia e essas internações também passaram a ser um pouco mais leves para nós. Apesar, assim, de todo profissional da saúde receber a criança, uma pessoa com asma, é muito angustiante ver uma pessoa tendo uma crise de asma, né? Então, claramente, obviamente, qualquer profissional nos recebe no momento de uma hospitalização para tentar salvar a nossa vida, para trazer um conforto. Mas falta muita educação ainda entre os profissionais de saúde também, né? Minha filha, como eu citei, ela já passou por tudo, né? E uma das questões muito importantes que a gente observa em pronto-socorro, internação, é que nem todo profissional sabe fazer o básico, que é o manejo do inalatório, o manejo da medicação de resgate. Como fazer a bombinha de resgate mesmo para sair da crise, né? Eu, como mãe, já precisei falar assim, posso fazer na minha filha? Porque os enfermeiros, até médicos, às vezes não sabem fazer. Então, aquilo eu notava que já estava no terceiro ciclo e ela não estava conseguindo sair da crise porque eu visivelmente, né, eu estava enxergando que não estava fazendo corretamente o medicamento nela. Então, eu aprender tudo isso fez muita diferença, porque eu, como mãe, consigo fazer da forma como tem que ser, da forma como eu faço todos os dias, e aí eu percebo, eu sei exatamente como que tem que ser feito para que seja efetivo, né? Então, parte desde aí. Primeiro, no caso de uma crise, né? No caso de uma hospitalização, a gente espera muito que o profissional saiba o que é uma asma e como lidar, como manejar um paciente com crise, né? Com crise grave. Então, como mãe, eu gostaria muito de receber um apoio, assim, vindo dos profissionais, né? Eu queria que esse apoio, esse acolhimento fosse inicialmente, assim, de um profissional de saúde, porque é com quem a gente tem um primeiro contato, né? Desde um agente de saúde que passa na nossa casa, depois um enfermeiro que faz aquele pré-atendimento, numa triagem, que entendesse de fato o que é ter uma crise de asma, o que é estar dentro de uma crise, que não é uma crise de ansiedade, não é algo emocional. Estou com falta de ar, minha filha está com falta de ar, ela tem asma, né? Que nem sempre tem uma queda de saturação, então tem várias coisinhas assim que a gente precisa aprender para poder lidar com a asma. E às vezes essa dificuldade de ser ouvido, essa dificuldade de entender que o paciente também sabe o que está sentindo e sabe o que é conviver com a asma, eu acho que é super importante a gente ser acolhido e ser entendido, né, do que está acontecendo, né. Então, indo por esse caminho da necessidade de educação em asma, eu entendo que essa educação, essa conscientização também deveria alcançar os tomadores de decisão, né? Os formuladores de políticas no nosso país precisam entender o que uma pessoa com asma sofre. Nós não somos poucos, né? Em população de asma no Brasil é um número bastante grande, mais de 10% da população,
que sofrem com falta de ar, se não todos os dias, quando não tem um tratamento adequado. Isso é muito grave, isso é muito triste. Para a pessoa que está passando, mas para a mãe, inclusive, que vê o seu filho assim, não sabe o que fazer, como ajudar, assim, é desesperador. É desesperador, uma falta de ar, você sente um peso no peito, a pessoa fica ofegante. Em alguns momentos eu já vi a minha filha desfalecer nos meus braços, por conta de tão forte a falta de ar, a dificuldade, a insuficiência respiratória que ela chega num quadro de crise de asma. Então, acho que essa realidade, isso precisa chegar para os tomadores de decisão no nosso país. Entender que essas pessoas precisam ser ouvidas, né? A gente não pode ignorar os sintomas da asma. Não é uma falta de arzinha, não é uma tossezinha seca. É uma falta de ar importante, é um processo inflamatório que é crônico e a pessoa sofre todos os dias com isso. Então, essa educação, essa conscientização chegar até quem precisa é muito importante. O que me traz maior esperança, assim, em relação ao futuro é saber que a ciência avança e tem avançado bastante, né? Em relação ao tempo em que minha filha recebeu o diagnóstico, lá em 2015, nós estamos em 2026, 10 anos já se passaram, e eu já enxerguei muita mudança, assim, no cenário da asma, no nosso país, no local onde eu moro. Aos pouquinhos as pessoas estão se conscientizando, falta muita coisa ainda, mas estão se conscientizando e o acesso tem melhorado, as pesquisas têm avançado e para nós enquanto paciente, como mãe, isso nos traz muita esperança, né, de enxergar com certeza um futuro melhor para os nossos filhos, para as pessoas que convivem com essa doença. Com certeza é reconfortante saber que a ciência avança todos os dias, que muita coisa tem mudado, e eu olho sempre para frente. Imagino que daqui 10 anos a gente tenha conseguido também conquistar aí, quem sabe, novos tratamentos. Muitos pacientes, muitas pessoas falam na cura da asma, por que não? Mas só de imaginar que no futuro a gente possa conviver de uma maneira com mais equidade para as pessoas que convivem com esse diagnóstico, já é, assim, com certeza reconfortante para todos nós.